Olá, boa noite você que está entrando aqui pelo YouTube, tudo bem? Vamos lá, mas aí a pergunta, como é que está a sua saúde? Você está cuidando dessa saúde, tá? Nesse momento de verdade, tá? Como eu estava falando aqui pro pessoal do Facebook, né? Tinha muita gente falando sobre a doença e o furacão e não sei o que mais. Mas, e falando de saúde, como é que tá? Você já ouviu falar que você pode ter a sua imunidade bem, né? Eu uso o termo imunidade alta, existe imunidade baixa e imunidade, né? Eu até concordo, tudo bem? Show de bola, nada contra. Mas o ponto é subir a imunidade na questão de como está a maioria das pessoas em relação à imunidade. A gente vai bater um papo depois sobre uma questão muito interessante. Já ouviu falar na vitamina D3, né? Isso vai ser outro dia. Mas já ouviu falar na vitamina D3, né? Pois é, nós temos vitamina D3 de graça. De graça, tá? Não é nas farmácias, a você. E ele fez com que nós tivéssemos vitamina D de graça. Só que no nosso modo de vida hoje não estamos usando esse de graça. E aí o que está acontecendo? Tá? Tecnicamente a população mundial está com vitamina D baixa e está tendo que suplementar. Aí você imagina só, você está tendo que pagar por uma coisa que é de graça. Pois é. Então, frente a isso, eu quero bater um papo sobre você, com você, né, sobre um assunto muito importante. Tá? A gente está falando de imunidade. E o meu objetivo aqui de estar insistindo muito nisso é porque eu escuto muitas pessoas preocupadas com vacina, as pessoas preocupadas com remédio, as pessoas preocupadas com doenças, um remédio que vá deixar a gente imune, tá? Porém, nós temos um sistema defensivo muito bem produzido, muito bem elaborado, e que quem estiver com esse sistema defensivo em dia, tá? Ele vai passar muito bem, vai passar de boa, vai passar tranquilo. O fato é, eu estou até curioso, né? Por que não tocam nesse assunto? Por que não falam desse assunto? Então fica para mim aqui, para educar você, para te passar informações. Eu vou correr, pesquisar, tá? Foi até muito interessante que eu fiz uma pesquisa hoje e eu consegui encaixar uma pecinha de quebra-cabeça. Eu não posso falar aqui essa pecinha de quebra-cabeça, desculpa, mas foi uma coisa que eu vi um imunologista falando, né? E ele disse assim, poxa vida... aí tem aqueles casos que acontece aquilo que não era para acontecer, não são muitos, são poucos. E aí eu fiquei me perguntando, fui pesquisar, encontrei umas lógicas aí hoje, eu descobri que a vitamina D em falta causa aquele procedimento que ele disse que não sabia por que acontecia. Eu não sei, eu fiquei até curioso de ir atrás desse cara, de perguntar e de falar, né? Mas claro, são muitos artigos, são muitos estudos, eu não posso também cobrar que um cara estude tudo, né? Deus me deu a oportunidade de pegar a informação dele e depois pegar outra informação de um outro estudo com outro médico, né? Mas aí a parte bacana é porque a informação de um com a informação de outro, elas se encaixam. E eu posso lhe assegurar o seguinte, que a informação do outro que se encaixa nessa dele, tá? Que é uma das coisas que ajuda muito para todos nós, que nós vamos tratar aqui em outro dia, porque ela tem muitas funções para o corpo e não, ela não é só vitamina. Bom, eu sou Rodrigo Freitas, para quem não me conhece, tá? Eu sou empreendedor, empresário, mas eu também sou da área de saúde, trabalho nessa área há mais de 10 anos, com especialização em nutrição e exercício, mas eu sou um consumidor também, tá? Eu fui atleta, né? E como atleta eu sempre tive que focar em estar bem, para competir, tá com, né? Então eu sempre me preocupei com isso. E com a ascensão dessa maluquice que está tendo aí, eu gosto de ficar estudando para entender o que é que está acontecendo, como é que são os protocolos, o protocolo desse médico, o protocolo daquele médico, tem o Jornal dos Médicos, tem o JAMA, que busca informações, tem vários protocolos. Então, eu tento buscar informações para passar, tá, para mim, tá? E que eu estudo, e que eu busque informações com profissionais também, tá? E como estudioso que eu sou há mais de 20 anos. YouTube. Bom, então vamos lá. Qual é o grande ponto aqui que eu quero que a gente converse hoje? Eu fiquei de falar para vocês hoje, ontem a gente conversou sobre o assunto de sono, sobre autoestima, né? Mas não é essa autoestima dos livros de autoestima, não, certo? É um outro tipo de autoestima, é você também não baixar a sua estima vendo coisa que não deve e ouvindo coisa que não deve, tá? Manter-se bem, manter-se firme e fixo, tá? E aí a gente falou sobre sono, tá? Estar com estima elevada, acho que é a melhor forma de falar isso, e a gente sobre alguns suplementos, para a gente entender que na nossa forma hoje de se alimentar, né, tem algumas pessoas que dizem que nós somos
os desnutridos que comem, né? Porque nós comemos, mas somos desnutridos. Por quê? Porque nós não nos alimentamos, né? Nós não comemos os nutrientes necessários para o corpo funcionar. E aí eu vim trazer para você alguns nutrientes e para você verificar que às vezes algum dos problemas que a gente tem é falta desses micronutrientes, que aí no caso são vitaminas, são minerais, tá? Que eles têm funções muito imprescindíveis no nosso corpo, para a gente estar bem, tá? Já pensou? Você tem uma pele bonita, precisa de um micronutriente? Você para ter um cabelo bacana? Ah, meu cabelo está caindo, meu cabelo está quebradiço. É falta de quê? É justamente isso. Às vezes você acha que é uma coisa e é outra, tá? Imagina só que a pessoa tem problema na tireoide, aí vai no médico e tome hormônio, tome hormônio, tome hormônio. Mas aí função. Então o problema não é só a de vitaminas que estava ruim, ou você até tomou hormônio, mas não fez efeito. Qual foi o problema? A sua alimentação era pobre naquele tipo de mineral. Então, são informações muito importantes que a gente tem que ter, tá? Como, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim, ah, eu tenho em casa um ômega 3 completíssimo. Eu, que legal, como é que ele é? Ele é ômega 3, ômega 9 e ômega 6. Eu, ômega 6, pelo amor de Deus. Precisa suplementar ômega 6, nós temos ômega 6, é demais. Nós temos que suplementar só ômega 3. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo também que a gente vai fazer, tá? Que a gente vai falar sobre ômega 3, ômega 6, ômega 9, tá? Quais as importâncias dele, tá? Aqui o pessoal do YouTube vai ficar, eu tô gravando aqui, vai subir para vocês depois, mas já vai se ligando quando você vê esse vídeo aqui, compartilha com as pessoas, são informações importantes. E eu quero me ligar nesse assunto, então eu quero pedir para você que está no Facebook, tá? Então você já pode compartilhar agora, então compartilha com o máximo de pessoas, tá? As pessoas que você sabe que são da sua família, que estão os seus amigos que estão tendo que trabalhar, que estão indo para frente de trabalho, tá? Eu tive um amigo que ele falou assim, ah, mas você falou disso, mas aí eu tinha uma amiga que ela estava lá na frente de trabalho, ela se alimentava, ela corria e não sei o que mais lá, e ela pegou. Sim, 80% da população vai pegar. O grande ponto é como o seu corpo tá por isso, tá? Alguns tiveram uma fase mais pesada, outros nem foram tão pesados assim, mas o grande fato é, o seu corpo estava preparado para isso? Quanto o seu corpo estava preparado para isso? Tá? Você trata do seu corpo, certo? Como realmente deveria, tá? Deus, quando fez o corpo, tá? Ele fez num formato sensacional. Ele fez um sistema tão muito bem elaborado. E aí eu quero que você aprenda algumas coisas. Não vou aqui falar de tudo, porque é um negócio muito grande também. E eu também não sei tudo, mas vamos lá. Mas eu quero que você entenda muito especiais. E às vezes eu fico comparando, né? Às vezes um celular, como um celular funciona. O celular é uma cópia da gente. A gente vai pegar um computador, um supercomputador, não chega nem aos pés da gente, tá? O grande ponto é que nós não sabemos umas coisas aí e a gente vai prejudicando. Mas vamos lá. Eu fiquei aqui para a gente conversar sobre alguns assuntos importantes, tá? Como eu falei, ontem nós conversamos sobre dormir bem. A gente ainda tem que aprofundar muito esse assunto, tá? Porque hoje eu fui estudar de novo e os caras pegam nisso. Eu quero falar um pouco sobre a minha área, eu quero falar sobre a atividade física, que a atividade física realmente beneficia a questão da imunidade, tá? Mas eu quero entrar em outros dois pontos importantes. Eu quero entrar num ponto da alimentação, tá? Eu vou falar aqui de alguns alimentos que atrapalham, derrubam a imunidade realmente, tá? E nós vamos falar sobre alguns outros suplementos, tá? E esses suplementos fazem uma grande diferença na nossa imunidade. E a gente tem que entender justamente essa batalha que às vezes o nutriente, o micronutriente vem para dentro do corpo e ao invés dele ser utilizado para uma coisa, ao invés dele ser utilizado para melhorar, né, a nossa imunidade, acaba que ele não é utilizado, tá? E porque ele vai ser desviado para ajudar o corpo no combate às toxinas ou no combate para fazer um detox daquilo que a gente contaminou comendo, né? Então acaba que nós mesmos, ao invés de nós fazermos o corpo ficar bem, nós fazemos o corpo ficar mal. E aí é isso que eu falo da questão de subir a imunidade, para você ter uma imunidade alta, né? Mas como o especialista falou, né? Não existe imunidade alta, existe imunidade correta, né? Então,
mas para que você tire a sua imunidade lá de baixo e eleve a sua imunidade para ficar nos níveis corretos, para que você tenha uma imunidade para estar pronto e pronta para qualquer situação. Beleza? Tranquilo? Então, compartilhe aí com aquelas pessoas que elas precisam saber, seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, todo mundo, seus amigos do trabalho, tá bom? E aí a gente vai conversar aqui depois sobre alguns suplementos importantíssimos, imprescindíveis, tá? Para o nosso corpo funcionar da melhor forma, tá? Bom, enquanto você compartilha aí, eu vou compartilhando aqui, tá legal? Vamos lá. Bem, como é que foi sua alimentação hoje? Eu quero aproveitar aqui para dar uma boa noite para algumas pessoas aqui, né? Boa noite aqui para Franci, boa noite para Vilma, grande Antônio Batista, tudo bem, campeão? Seja bem-vindo. João Paulo, Tereza Oliveira, Eliane, sejam todos bem-vindos. E vamos aqui para o nosso bate-papo. Vamos conversar depois sobre a questão da vitamina A, da vitamina I, tá? Que são muito, muito importantes, né? Vitamina A que tem papel não só na questão da visão, né? Mas tem outros fatores muito importantes, tá? E aí depois nós vamos falar sobre também uma outra vitamina interessante, né? Que eu achava que só existia um tipo, mas são duas, né? Ou dois formatos, tá? Que no caso é a vitamina E, tá? Se oxida e isso é prejudicial ao corpo, tá? Só que essa vitamina E também tem funções muito boas para ajudar na questão do sistema imune, né? Os radicais livres que a gente colocou, o sistema imune vai normais, né? A recomendação é uma certa, você tem que aumentar essa dosagem 5, 10. Rodrigo, sugerem que a gente tome tanto de vitamina C por dia. E se a pessoa ficar doente, toma a mesma coisa? Não, a resposta é não, claro, porque a vitamina C, para atuar no seu corpo ali de boa, tá naquela quantidade, tá? Mas se você estiver doente, você vai ter que aumentar, duplicar, triplicar. Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu quero começar aqui no nosso bate-papo, tá? Vai ficar gravado, depois você pode passar para as pessoas, tá legal? Vamos lá. O objetivo dessa live aqui é informar as pessoas, né? Trazer informações e boas informações, tá? Para a gente melhorar mais ainda a nossa estima, tá? Para você também ficar com conhecimentos, para você saber o que fazer, para que você divulgue para as pessoas, tá? Até porque quando a gente passa informação para alguém, a gente chama de empoderar. Você deixa a pessoa com aquele conhecimento, então ela se torna mais forte também. Puxa, eu sei disso, eu sei o que fazer. No começo dessa loucura, dessa pandemia aí, tá? As pessoas foram muito bem informadas. As mãos, sabão é mais interessante do que álcool em gel, mas álcool em gel é importante. Deixar o chinelo para fora de casa, ter um chinelo para sair e um chinelo para andar dentro de casa, sair de máscara sempre. Então a gente já sabe essas informações. Ao chegar em casa, pegue a roupa que você saiu e já bote para lavar. Então essas informações nós já temos, então nós temos que utilizar. E nós temos que falar para os nossos vizinhos, nossos amigos, que eles também utilizem. Cobrar ações que nós temos dos infectologistas é isso, tá? Essa situação, ela ainda vai se espalhar? Vai se espalhar. Mas nós também temos que ter a consciência do seguinte, tá? Não é todo mundo que vai ficar ruim. É uma pequena parcela de pessoas que vai precisar de cuidados. A grande maioria das pessoas vai estar de boa, tá? Mas os especialistas dizem que quem está com a imunidade pode até ficar doente, mas vai conseguir ter um sistema de combater o vírus bem e com qualidade, beleza? E aí eu já vou falar um pouco sobre imunidade, um pouco mais sobre imunidade. Pessoal, vocês não têm noção do sistema complexo, gigantesco e muito bem elaborado do sistema de imunidade. Mas eu vou falar de um bem pequenininho aqui só pra gente entender, tá? E vou falar, né, me perdoe se tiver algum grande... nós temos barreiras, a gente já tinha falado sobre as barreiras, que a pele é um tipo de barreira, as mucosas são um tipo de barreira também, tá? Só que nas mucosas da gente, nasais e outros lugares, tá? Existe mucosa tem muco, certo? Que é como se fosse um líquido ou uma umidificação do lugar. E aí qual é o grande ponto? Nesse muco também tem células de defesa, olha só que legal. Nós também temos células de defesa nesse muco, tá? Que atrapalha esse bendito desse primeiro sistema de defesa. Se a pele não resolveu, se a mucosa está lá sendo agredida e ele quer entrar na célula, aí tem o muco para atrapalhar
né, esse vírus ou qualquer outro agressor que tente invadir o corpo. E aí, nesse muco tem anticorpos que vão impedir isso. Diz aí quem é que é esse bendito desse... cara, o pão... Já pensou? Alguém já falou para você afastar pão, bolo, bolacha, biscoito, macarrão? Pois é, se esse alguém, né, falou isso para você, então tá aí mais uma justificativa. Existe um sistema de barreiras no corpo, mas ele é uma barreira, tá? Para pão, bolo, bolacha e biscoito. Menos um ponto. Então esse é a parte fantástica, que o corpo tem um sistema de defesa, mas a gente tem que aprender sobre isso. Mas nós também temos que aprender a usar. Poxa, Rodrigo, tu tá falando do pão, bolo, bolacha, biscoito, mas eu vou comer o quê? Tem outras coisas pra gente comer, tá? E aí eu vou dar dica de outras duas coisas. Uma, tá? Mas eu vou dizer depois porque que essa outra opção não é melhor que o pão, tá? Não é e é, né? Não é de forma nutricional, mas é como opção. A farinha de trigo, eu já falei aqui em uma live aqui, tá? Que a farinha de trigo que nós comemos hoje não é a mesma farinha de trigo de há 30, 40 anos, 30 não, de há 40 anos atrás. Essa farinha ela foi modificada, tá? Ela sofreu um processo que o glúten não causava hoje, mas o modificado geneticamente para ter um trigo diferente, para o pão ficar mais crocante, para o pão ficar mais assim, para o pão ficar mais assado. Pois é, então essas modificações genéticas acabaram atrapalhando a gente, atrapalhando a nossa saúde. Então o trigo, tá? Mesmo ele sendo aditivo disso, é justamente atrapalhar várias funções do corpo. Entre uma delas a questão de inflamar o corpo, tá? A outra delas é jogar quantidades em excesso de carboidratos no corpo, em que o corpo tem que processar esses carboidratos rapidamente e que causam resistência à insulina, tá? Mas o fator que eu quero te pôr aqui é justamente, eu estou te dando mais um, o bolo, a bolacha, o biscoito, diminua, tá? Porque eu quero que você entenda o seguinte, eu, Rodrigo, eu como pizza, claro que eu como, e eu gosto da de calabresa. Mas, Rodrigo, você come pizza de calabresa e diz que não pode comer embutido, que não pode comer queijo processado, e que não pode comer massa. Pois é, só que o grande ponto é, quantas pizzas eu como no mês? Só que de massa no almoço, às vezes no intervalo do almoço tu come um biscoito recheado, misericórdia, tá? À tarde tu come outro pãozinho da tarde, tá? E à noite tu vai comer o quê? Tu vai comer o que tu almoçou. Se for macarronada, é macarrão de novo. Então foi massa de manhã, massa às 10 horas, massa ao meio-dia, massa 5 horas da tarde, massa à noite. O grande ponto é a repetição daquilo durante o dia todo. E um dos fatores também que acontece é porque essa massa, quando ela vai para o intestino, ela acaba sujando também o intestino. E quando ela suja o intestino, ela atrapalha os processos de digestão e também ela atrapalha aquele que chamam de microbiota, tá? Que nós temos bactérias boas, bactérias positivas no corpo. Se tiver tudo invertido, essas microbactérias elas fazem um jogo contrário. Aí ela deixa o que não é para entrar, e os micronutrientes que tem que entrar não entram. Por quê? Porque você sujou tudo e bagunçou tudo lá dentro. Como é que eu sujo e bagunço tudo lá dentro? É simples. Primeiro, certo? Elas gostam de fibras para funcionar. E você não dá fibras. Você só dá... Primeiro ponto que eu quero que você reveja. Reveja a sua alimentação. Um outro grupo alimentar que atrapalha muito são os embutidos, tá? Salsicha, linguiça, mortadela, presunto, queijos processados, tá? Beleza? Então existem esses embutidos, eles de alimento. E a sua saúde, é melhor pensar em quê? Tá? Troca isso por ovo. Coma ovo. Ovo é o melhor alimento que tem. Ovo é um alimento sensacional. Ah, mas ainda cientificamente é muito melhor que os embutidos. Coma ovo. É o jeito. Entende? É uma opção. Coma ovo mexido, outro dia como um ovo passado, depois você come um ovo com tomate picado, que não os embutidos. Salsicha, linguiça. Rodrigo, você não come linguiça? Como? Eu comi domingo linguiça num churrasco. Tá ok? Churrasco, na verdade, a gente foi fazer um almoço e resolvemos fazer o almoço na churrasqueira, né? E aí, no caso, tinha linguiça. Eu comi. Agora, o ponto é, eu não bebida no como uma vez. O grande ponto é isso. Não pode fazer parte da sua alimentação convencional. Então, o que você deve comer? Tá? Você deve comer carne, de preferência frango, de preferência peixe, pode ser uma carne de porco também.
Carne vermelha, porque tem abundância, mais magra, se bem que o frango é mais barato, você pode fazer variações de frango, tá? Uma coisa só, tá? E com ovo, baião com ovo. Mas o trigo você podia comer? Posso, graças a Deus, obrigado, Senhor Deus, tu que és o Criador de todas as coisas, eu te agradeço, né? Mas, nutritivamente, tá massa, tá? Beleza? E é justamente isso que eu quero que você se ligue, tá? Porque esses alimentos, eles te prejudicam a tua saúde. Quer aumentar, quer melhorar a sua imunidade, tire esses alimentos do seu dia a dia. Tá? Eles não é a maravilha das maravilhas, mas saborosamente ele é sensacional, tá? Mas nutritivamente ele não está se encaixando ali com uma coisa mais perfeita, mas ele é muito melhor que pão. Que é a tapioca. Pois é, você já ouviu falar em tapioca? No caso, ele é um amido vindo da massa de mandioca, tá? No caso, e aí a tapioca, no caso a goma faz a tapioca, tá? É um alimento muito interessante. Ela tem um certo nível de glicemia e uma carga glicêmica grande, tá? Beleza. Aí diz, a tapioca se compara com pão em relação à carga glicêmica. Tá, tudo bem, vamos se render a isso daí, tá? Beleza? Porém, a tapioca não tem as misturas que o pão tem. Tá? Não tem o óleo que o pão tem, tá? A tapioca não tem mal que o pão tem. Então esse é o grande ponto. A tapioca, ela é uma opção. Não é a melhor das melhores, mas ela é uma opção. Tá bom? Tranquilo? Então fique entendido isso. Rodrigo, quer dizer que o pão e a tapioca são comparados na carga glicêmica? Então se você é diabético, se você está querendo emagrecer, até pode comer tapioca, não tem as misturas que o pão, as coisas de fermento e tudo. Beleza? Beleza, então vamos lá. E nem também causa aquelas complicações malucas que o trigo faz. Como o glúten, por exemplo, não tem, a tapioca não tem glúten. Então tapioca, ó, já falei aqui de 5 fatores aqui que a tapioca já deu uma pisa no pão, né? Pronto. Mesmo tendo a carga glicêmica. Outro alimento sensacional que você pode utilizar é o cuscuz. Pronto. E o cuscuz, tá, segundo os estudos, né, num perfil bom, porque ele contém alguns nutrientes. Tranquilo? Beleza? Então, são saídas, beleza? Show de bola? Bom, vamos lá. Então, já te falei aqui que tem 2 opções para você mudar essas massas, tá? A questão da tapioca, eu gosto de fazer, às vezes, a tapioca parece uma panqueca, massa de uma tapioca, você põe a metade ou então menos até da metade, ou seja, é uma opção muito bacana, tá? Dá uma liga legal, os dois, tá? Fica ali entre o omelete e a tapioca, então fica a crepioca mesmo, e é muito bacana e também tapioca. Carne moída, cuscuz, água na boca, vou mudar de assunto, né? Então pronto, ó, te dei alternativas. Então use os que a gente tem que entender porque nós temos que se ligar, tá? Porque assim, por que é importante a gente suplementar micronutrientes? Qual a importância deles, tá certo? João Paulo, deu até vontade mesmo. Então por que é importante a gente suplementar micronutrientes? Porque a gente não consegue nos alimentos que a gente tem convencionalmente. Então, como a gente não consegue esses micronutrientes, então se 2 são muitos, mas só 2, esse de uma necessidade, você diz assim, preciso ter esses micronutrientes, preciso possuir eles, tá? Se eles faltarem, você vai ver que algumas funções do seu corpo não vão estar legais, dentre elas a imunidade também, tá? E as funções deles, a gente acha que conhece, mas quando a gente vai ver, não conhece. Você já ouviu falar da vitamina A, ou então já ouviu falar, conhece ela como beta-caroteno, tá? E ela é uma das formas, a solução, vamos lá. A vitamina A, certo? Ela tem um papel na divisão celular. Opa, divisão celular? Então, filhos, como é que está sua vitamina A? Tá tudo bem? Ela está no lugar, certo? Além da visão, e a gente achava que vitamina A era só para visão. Então eu já falei aqui, ó, divisão celular, ou seja, recuperação, a pele, o cabelo, tudo precisa de vitamina A, tá? Além também que ela ajuda a regular o sistema imunológico. Olha só, vitamina A para o sistema retarda o envelhecimento. Peraí. Quer dizer que a vitamina A ajuda a minha visão, ela ajuda também a combater as células que vão atrapalhar a minha visão, a divisão celular. Se ela ajuda na divisão celular, ajuda a minha pele, meu cabelo, todo o meu corpo. Então, se você tiver pouca vitamina A ou não estiver consumindo vitamina A ideal, vai faltar para alguma coisa. A divisão C, e na hora do combate. Então, esse é o ponto. Porque você tem que se ligar que a vitamina A também é antioxidante. Se ela é antioxidante, ela também vai ser deslocada para retardar o fator de destruição, porque quando as células oxidam, é um fator de destruição das células também. Você tem vitamina A para fazer todas essas funções?
ou você vai continuar comendo pão, bolo, bolacha, biscoito? Você está entendendo? Tá? Que a gente às vezes até pensa assim, ah, então eu vou comer uma fruta, massa. Mas às vezes até a bendita da fruta, misericórdia, perdão pelo que eu estou falando aqui, mas até a bendita da fruta foi para um solo pobre, que em vez do cara adubar o solo, ele foi queimar o solo. Então ela não pegou todos os nutrientes. Então aí que tá, viu? Na questão de eu acabar me rendendo essa suplementação. Tá? E aí, como é que vai ficar a sua duplicação celular? Mulheres grávidas também. Tem problemas em relação à produção, ao crescimento do bebê se não tiver essa importância de um micronutriente? E se são vários? E se esses vários não estão com você? É isso que eu quero que você se alerte. Aqui, que a gente acha que conhece, mas até eu descobri que eu não conhecia. O nome dela é vitamina E, ou D-alfa-tocoferol. É uma das formas de da vitamina, certo? Ela funciona como antioxidante também. Então, olha só, vê que os micronutrientes em ponto, tá? E aí, ó, ela funciona como antioxidante para reduzir os danos celulares provocados pelos radicais, a gente já entendeu, e regula a função imune, é o que eu acabei de falar aqui. Ele estabiliza as membranas das células e auxilia o correto funcionamento também das células de energia, tá? Então, você está se sentindo cansado, você não consegue terminar o dia de trabalho bem, então há o problema também de bebês. Puxa, então olha só, viu como é importante um micronutriente e vários, que ele diz assim, que também existe a mistura de tocoferóis. Ali a gente falou do alfa, tá? E ele diz assim, a mistura de tocoferóis é um importante grupo de antioxidantes, como varredoras de radicais livres, que eles limpam os radicais alta, beta, gama e delta, que são formas naturais da vitamina E, beleza, show. E que diferem somente do número de localização do grupo nas ligações lá. Aí vai a aula de ciências lá do primeiro ano, tá bom? Bom, então, o que é como apoio ao sistema imune, tá? E aí ajuda também como neuroprotetores e cardioprotetores, quando consumidos regularmente. E aí é mais fácil hoje a gente encontrar, puxa, faz essa conta comigo, cara. É ou não é mais fácil encontrar gente que tem problema de glicemia, de coração, de depressão, e de não sei o que, e de Alzheimer, e de Parkinson, e os nutrientes. E aí a gente vai pegar da indústria. Então só com esses dois aqui, tá? Então, pensa comigo, como é que está a sua suplementação? Como é que está a sua alimentação? Tá? Mantenha a sua imunidade alta. A televisão não está falando de imunidade. Lembre-se do que a gente conversou aqui. Pegue informações. Como é que eu faço isso? Se alimentando correto. Tire os industrializados. Coma coisas mais naturais. Existem formas de você se afastar dos ruins, das coisas ruins, dos alimentos que não te trazem benefícios. E eu estou falando dos micronutrientes aqui porque você tem que entender que o corpo precisa disso, que você acabou de escutar aqui. Ele não vai funcionar. Imune alto para funcionar ou para brigar com alguém, vai faltar. Tá bom? Então, se você quiser mais informações, pergunte aqui, deixe aqui nos comentários abaixo, tá certo? Faça perguntas. O que eu não souber responder, eu vou atrás, vou pesquisar e vou trazer. Que aquelas pessoas que ele achava que não ia ter, acabaram tendo complicações, era um número pequeno, e aí eu descobri. Não estou querendo dizer que eu sou cientista, é porque eu fui pegar outra informação de outro cara. O que eu quero dizer é que nem todo mundo tem todas as informações. Mas eu quero te passar as informações que eu tenho boas para você, tá? Informação ruim, você vai olhar a televisão. Mas o que eu tiver de boas informações, que eu seja digno de ser servo do Senhor e te dar mais informações. Que Deus abençoe sua vida, que abençoe sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte a sua face para ti e tenha misericórdia de todos nós, né? Volte para nós o olhar dele e nos dê a paz. Que Deus nos abençoe, a gente se vê, tá bom? Na nossa live de amanhã, a gente vai conversar amanhã sobre alguns, não é para comprar, usando isso também, vou falar sobre outros micronutrientes para você, beleza? Então, você que chegou depois, um grande abraço, mas você ainda pode compartilhar, porque isso aqui vai ficar gravado. Quem está aqui no YouTube, na verdade eu estou fazendo gravado e vai depois subir para o YouTube, você pode deixar as perguntas aqui nos comentários. Terezinha, boa noite Antônio Batista, Vilma, Franci, tá? Compartilhe, se eles não vão pegar ao vivo, mas pelo menos eles vão pegar as informações, beleza? Eu sou Rodrigo Freitas, que Deus abençoe a todos nós. Até amanhã, 19h30, a gente bate um outro papo. Valeu!